Oi, gente! Vamos lá, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre tudo que deu errado no nosso casamento, que não foi pouca coisa. Então você aí que tá assistindo esse vídeo, que tá pra casa, para de palhaçada! Você fica fazendo careta. Você que tá pra casar, presta atenção em tudo que eu vou falar, nas dicas que a gente vai te dar, tá? Pra você ficar ligado aí pra não acontecer nada disso no seu. Mas também se acontecer, depois é a história pra contar. Bora lá começar o vídeo. Antes de começar o vídeo, já se inscreve, deixa o seu like, deixa os comentários aí pra gente saber como tá aí o andamento do seu casamento, ou se no seu casamento também aconteceu alguma coisa engraçada, porque deu ruim no nosso casamento, deu ruim, mas hoje em dia a gente ri. Hoje a gente ri, porque na época a gente passou, foi raiva. Mas vamos lá. Passou o quê? Raiva. Ah, tá. Não foi não? Não entendi o que você tinha falado. Aí tá. Gente, pra começar, quer falar alguma coisa? Não, quer falar bobeira. Pra começar, a gente casou no meio da pandemia, sim. Mas por que você casou no meio da pandemia, Luana? O que acontece? A gente já tava com o casamento programado com 2 anos de antecedência, não foi, Vani? Foi. A gente começou a se organizar, começamos a idealizar o casamento e tal. Aquela coisa toda que pobre faz pra poder casar. Não é verdade, Vani? Verdade, pô. Não sei. Então, assim, a gente se organizou e tal. E marcamos pra data que quem ia adivinhar que ia estourar a pandemia? Ninguém, né? Então, estourou a pandemia e a gente não desmarcou. Todo mundo ficava, vocês vão desmarcar? Não vão desmarcar? Não vão. Por fim, a gente teve fé em Deus, clamamos, conseguimos casar. Mas a gente só casou também porque em agosto de 2020, que foi quando a gente casou, teve lá a flexibilização. Foi quando começou a reabrir as coisas, mesmo com as medidas de segurança, né? Foi quando começou a reabrir as coisas. E onde a gente casou foi um dos primeiros salões que abriram. Pediram, né, pra reduzir, eles têm convidados e tudo mais. A gente fez assim, enfim, só pra... Tô contextualizando, só pra vocês... Tudo bem? Tô contextualizando só pra vocês entenderem. A gente casou por conta da flexibilização. Tava começando a voltar ao novo normal, né, que eles estavam falando na época. E aí a gente conseguiu casar. Enfim, vamos lá, os primeiros acontecidos. Esse já é um dos grandes primeiros acontecidos, né? A gente conseguiu casar. Infelizmente, muita gente não conseguiu casar naquela época e a gente conseguiu. Graças a Deus, não teve caso nenhum após o nosso casamento. Teve pessoas que a gente convidou que infelizmente não foram, né? Não puderam ir, mas comunicaram, ó, a gente tá com Covid, então a gente prefere não ir. Então, graças a Deus, não teve caso nenhum no nosso casamento de Covid. Deus guardou a gente e nos livrou, graças a Deus. Mas enfim, vamos lá. Um dos primeiros acontecidos foi que eu tava no meu dia de noiva, né? Eu tive meu dia de noiva no próprio salão onde eu casei. E o Vanias ficou encarregado de tentar, né, resolver algumas coisas. E o que acontece? Meus pais, a gente alugou um carro para que buscasse os meus pais para ir lá pra festa. O meu dia de noiva eu quis ter sozinha. Então, meus pais se arrumaram em casa, normal. E a gente quis alugar, né, um carro. A gente contratou lá o pessoal pra poder levar meu pai e minha mãe e a minha irmã pra cerimônia. E aí, só que os meus pais, isso acontece, meus pais, eles são idosos, porque eu sou temporão. Eu sou a mais nova de todos os filhos dos meus pais. Então, assim, meus pais, eles são idosos e eles são enrolados pras coisas. Quando o Vanier chega lá, na casa do meu pai, pra poder ver, né, se tava tudo bem e tudo mais, porque... Ah, não, como é que foi a história? O menino do Uber já tinha chegado lá Isso. Há bastante tempo. O motorista... Porque o que acontece? Meu pai mora numa vila. Aí o motorista ficou lá fora da vila esperando meu pai. Cadê meus pais? Meu pai, minha mãe e minha irmã. Aí fala que você sabe melhor. Aí ele me ligou. Eu já tava indo pro salão, né, pro sítio. A gente casou no sítio. Aí eu tive que voltar pra ver o que tava acontecendo. Pois o motorista tava lá esperando. Eu tava esperando mais meia hora já e nada. Aí chegamos lá, seu Luiz tava como? Seu Luiz e meu pai. Não, tava arrumado. Meu pai não tava arrumado de nada. Coitado, meu pai, ele não, assim, nunca usou assim, terno, essas coisas assim, mais formal. Então, assim, meu pai não sabia nem por onde começar. Minha irmã também tava toda enrolada, que ela veio de última hora, que minha irmã não mora aqui no Rio. Então, ela veio de última hora e ela que tentou lá ajudar. Gente, meu pai, na hora da cerimônia, que eu cheguei lá e tudo mais, que eu vi meu pai sentado lá na frente do altar, quando eu olho pro pé do meu pai... Meu pai tava com uma... que não precisa falar. Meu pai tava com uma meia de academia minha antes. Eu fiquei desesperada quando eu vi.
Mas enfim, conclusão, meu pai e minha mãe foram no jeito que deu, entendeu? Foram lá, meu pai foi com terno e tudo mais, mas quando ele sentava, que a calça subia, mostrava a meia de academia cheia de listra rosa. Olha, gente, que casamento. Vai ter história, hein? Se prepare pra vocês ouvirem. Não, pior ainda foi que o pai do motorista do Uber Ah, tinha é. infartado. Ele não comentou na hora, mas ele tava desesperado pra ir embora, pegar meu sogro, levar pro salão e socorrer o pai dele. Eu não tinha notícias do pai dele. E detalhe, por fim, nem foi esse motorista que tava esperando lá, nem foi ele que levou meus pais pro casamento. Foi um outro motorista que eles conseguiram. Eu nem sabia de nada disso. Eu lá no meu dia de noiva, tirando aquelas fotos todas, e não tinha noção que tudo isso estava acontecendo. Mas enfim, esse foi um dos primeiros acontecidos. Aí, beleza. Outra coisa que aconteceu, gente, olha. O que acontece? O nosso ciclo de amizade, nossa família, é uma galera que é um pouco atrasada pros eventos, principalmente nossos amigos. Então a gente não queria correr o risco de perder tempo de festa da galera chegando atrasada. O que nós decidimos fazer? Marcamos com 1 hora de antecedência. Que na realidade todo mundo faz isso, né? Sempre marca 1 hora a mais de antecedência pra todo mundo chegar no tempo certo da cerimônia. Só que a gente ficava enfatizando, gente, tem que chegar cedo, tem que chegar cedo, tem que chegar cedo. Então a galera se preparou num grau que a gente não esperava. Te mandou chegar 1 hora mais cedo, eles chegaram 1h30 mais cedo. E detalhe, a gente casou num domingo que vinha todo final da semana chovendo. E todo mundo, como é que vocês vão casar? Porque a gente casou num sítio. Não, a semana toda chovendo. Foi, a semana toda chovendo, Aí chegou no domingo, fez um sol de verão de 40 graus. Gente, um sol, assim, foi a mão. Deus proveu tudo no nosso casamento, porque tava dando muita chuva pro dia do nosso casamento. A gente casou no dia 23 de agosto, assim, a festa, né, foi dia 23 de agosto. Gente, tava dando muita chuva pra esse dia. E pasmem. Veio daí. Nesse dia abriu um sol. Só que assim, a gente tinha marcado com 1 hora de antecedência, a galera chegou com 1h30. Então quer dizer o quê? Ficou todo mundo do lado de fora do salão, debaixo de um sol de rachar. Daqui a pouco o dono do salão chega e fala assim: noivinha, o que acontece? Teus convidados tá tudo lá fora. Eu, o quê? Aí ele, seus convidados estão todos lá fora. O que você acha de botar a galera pra dentro? Aí eu falei, se puder, bota esse povo pra dentro. Aí ele, tá, mas aí já vai estar contando como horário da festa, tá? Aí eu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque assim, eu não sabia como tava o andamento das coisas. Além de tudo isso estar acontecendo, né, com os meus pais, a decoração do salão atrasou. E, gente, eu não sabia de praticamente nada. Fui vendo, assim, depois a movimentação das coisas. Mas a decoração atrasou. A pessoa que estava responsável por organizar tudo, cagou tudo. Essa é a realidade, gente. Pesquisem muito cerimonialista, decoração, se você for fazer separado. Eu caí na bobeira de fazer tudo junto, fechar, né? Tudo junto com a mesma pessoa. E assim, foi só ladeira abaixo. Não, assim, graças a Deus a gente tem até que agradecer pela Margarida. Isso, foi uma outra pessoa que ajudou muito a gente. Porque assim, a gente não fechou com ela. A gente fechou com uma outra pessoa que tava fazendo intermédio com ela de algumas coisas. Na verdade, ela ficou responsável de ornamentar algumas coisas lá no salão. Foi. Só que ela chegou lá e viu que o que o rapaz tinha pedido pra ela, que era o cerimonialista, era muito pífio pra necessidade do salão. Ia ficar extremamente feio. Pois é, gente. Então ela meteu a mão, fez mais do que devia. Mais do que o trabalho dela. Assim, pela consideração e pela amizade que a gente já tinha há muito tempo. Então ela fez um trabalho perfeito lá. Mas tipo assim, ela nem ia pro salão. Mas ela fez questão de ir lá, levar e entregar as coisas que foram encomendadas. Quando ela chegou lá, ela não foi mais embora. Ela ficou lá, ligou pros funcionários dela. Os funcionários saíram daqui de São João, foram lá pra Santa Cruz da Serra, levando coisas que não estavam nem pagas. Pra quem não entende, a gente mora aqui no Rio. Aí o casamento foi em Caxias, Santa Cruz da Serra. Só que a gente mora em São João de Meriti, perdão, a gente mora na Baixada. O casamento também foi na Baixada, mas só pra quem mora aqui no Rio vai entender mais ou menos a distância. E essa pessoa acabou fazendo esse trajeto umas 3 vezes pra poder suprir as necessidades lá do casamento. Mas enfim, pra vocês verem... Gente, a gente tá resumindo muita coisa que aconteceu no nosso casamento pra esse vídeo aqui. A gente tá resumindo muito, vocês não têm noção. Mas enfim, a decoração tava atrasada, um monte de coisa não tinha. Enfim, aí foi rolando as coisas. Pior a parte que você não viu. Que quando eu cheguei de carro, chegou 2 carros. Eu, com meus pais,
e atrás vinha meu sogro. Cara, tava todo mundo lá de fora. Sabe aquelas cenas de filme de zumbi que cerca um carro pra tentar matar ou comer a pessoa? Credo. Foi desse nível, as pessoas batiam assim no vidro. Cara, a gente tá aqui até 1 hora, abre esse salão, a gente tá com sede. Chega, foi pra tanto assim não. Foi. Aí, enfim, tudo isso acontecendo e eu lá, plena no meu dia de noiva, né? E, enfim, aí tá, beleza. O pessoal entrou, já começou a contar a hora da festa, fazer o quê? A galera tinha que entrar, também nem ia largar todo mundo do lado de fora, até porque eu pedi pra galera chegar cedo, mas não ia adivinhar que a galera ia se adiantar tanto. Mas enfim, vamos lá. Beleza, todo mundo entrou. Gente, a cerimônia começou. Os padrinhos entraram, os pais, as crianças, né, entraram. Daqui a pouco, eu lá de fora, eu não tinha entrado, eu dentro do carro ainda, porque assim, eu me arrumei no local, mas momentos antes eu saí pra poder entrar no carro, né, pra fazer aquelas fotos da noiva no carro e tudo mais. Aí eu entrei pra dentro do carro e a galera já tava lá. Daqui a pouco eu tô ouvindo o pastor já começando a cerimônia e tal. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. O pastor começou a cerimônia sem a noiva. Errou! Vai, fala um pouco você que tava lá, porque eu não tava lá. O pastor do nada começou a pregação sem a noiva. Eu tava nervoso que não tava, nem eu reparei o que tava acontecendo. Tão nervoso que eu tava. Aí o fotógrafo, que é o neto do pastor, ficou desesperado. Aí ele ficou pulando e acenando pro pastor olhar pra cara dele e perceber que não tava... Eu não tava lá! Aí ele, aí o pastor, a noiva não entrou. Não. Desculpa, gente, sei o que. Aí o povo começou a rir e tal, aí voltou tudo de novo. Não, e detalhe, voltando aqui pra a parte que eu tava tendo meu dia de noiva. Eu contratei a maquiadora e contratei uma massagista, né? Pra ter aquele negócio bonito, uma vez na vida mesmo que a gente vai ter isso, pelo menos eu. Em nome de Jesus, que eu tenho outras vezes, mas por enquanto foi só essa vez mesmo. E aí, a menina tava lá muito atenciosa e tal, fazendo o trabalho dela, aquelas coisas todas, aquele negócio de vela, pétala, que trouxe tudo que massagista bota, né? Faz e fala, né, no trabalho dele lá. Muito bem, ela pegou, fez aquele making offzinho, né, um vídeo pra postar no Instagram, bem bonito lá do ambiente e tudo mais, mostrar que era mais um dia de trabalho dela. Só que ela, assim, pelo que eu vi, tá, até onde eu vi, ela tava muito inocente ali, postando, né, mostrando o lugar, só que o meu vestido tava pendurado num cabide, bem no lugar mesmo onde eu tava me arrumando. Ela simplesmente filma o meu vestido e posta meu vestido, sendo que a gente tem seguidores em comum. Gente, o vestido da noiva tem que ser aquele suspense, né? Ninguém pode ver até a hora da cerimônia. E ela fez o vídeo e postou meu vestido. Aí eu sigo ela, né? Na hora que eu tava almoçando, tava eu olhando lá o Instagram, vendo a galera se arrumando, né? Minhas madrinhas e tal, que tava postando. Daqui a pouco apareceu a story dela. Aí eu fui olhar, falei, que bonitinho. Fui passando os stories, daqui a pouco, qual era o vestido que tava lá grandão no Instagram dela? O meu, Vanessa, acorda. Não, eu não, ainda bem que eu não vi, quase não vi Instagram nessa época, quando a gente casou, a Vanessa não ligava muito pra Instagram, não, tá começando a usar agora. Então, ela postou ele, graças a Deus ele não viu. Mas assim, e a minha sorte também que foi rápido, então eu consegui falar com ela rápido. Não sei se outras pessoas viram, né? Mas eu consegui avisar ela rápido. Só que essa massagista foi indicação da minha maquiadora. Então a maquiadora ficou desesperada. Ela, não, fulana, tira, pelo amor de Deus. É o vestido da noiva. Aí ela, mas o que que tem? Tipo assim, é o vestido da noiva. Ninguém pode ver. Aí ela tirou e graças a Deus a gente resolveu isso. Mas, gente, olha, foi peleja. Aí tá. Muito bem, a festa deu andamento. Graças a Deus a cerimônia depois continuou com a minha presença. Foi aquela coisa tudo muito bonito, chororô, aquela emoção. E a festa tava lá rolando. Daqui a pouco, né, foi dando um certo horário. A galera, né, já tinha servido tudo pra servir. Aí já tava dando o quê? Umas 11 e pouca. A gente teve 6 horas de festa, né? Lá no espaço. Aí daqui a pouco foi dando um certo horário, né? Aquela parte de fim de festa. Chegou no momento do bolo. Serviu o bolo e tudo mais, só que tipo assim,
A gente tava tão feliz que a gente tinha conseguido casar que a gente não tava se ligando em muita coisa. Uma daminha minha chegou perto de mim e puxou meu vestido, que inclusive até a nossa prima. Aí ela falou assim, Pima, que ela era bem pequenininha, né, na época. Ela falou assim, Pima, eu quero o bolo. Aí que eu me liguei, pô, tá na hora de servir o bolo, né? Aí tá, beleza, eu olhei pro Vanessa e falei, bora, vamos mandar servir o bolo, vamos cortar, né, fazer aquela foto. Aí o Vani... eu falei assim, Vanias, vamos ver o bolo. Aí tá, vai eu, fulano, cerimônia, porque assim, a gente fechou a decoração, buffet e a cerimônia com uma pessoa só, maior erro da minha vida. Eu, assim, pela experiência que eu tive, não indique, a não ser que a pessoa aí que vocês forem contratar tenha uma equipe de confiança e muito grande, aí é outra história. Mas eu, sinceramente, te indico a que você fecha aí pacotes separados. Mas enfim, eu caí na burrice, né? Não na burrice, porque na época, gente, a gente só queria casar. Tinha estourado uma pandemia. Era, assim, uma coisa que seria mais fácil pra gente. A gente conhecia, né? Achava que a pessoa era também gente não boa. tinha ficado tão caro, a gente confiou. Isso, a gente acabou confiando, enfim. Foi o que... A pessoa também pegou muitos serviços em cima da hora. Mas enfim, isso aí é outra coisa. Então a gente acabou confiando no trabalho da pessoa. Aí eu cheguei pra pessoa e falei, fulaninho, que era um homem, cerimonialista. Falei, fulaninho, detalhe, a gente confiou nesse fulaninho também, porque quando a gente noivou, a gente fez uma festinha, uma cerimônia assim, bonitinha e tal, tinha buffet também, e a gente fechou com essa pessoa. E no nosso noivado foi impecável, gente. Foi assim, realmente. Todo mundo elogiou, não teve umzinho assim que falou, ó, poderia melhorar aqui. Não, todo mundo elogiou no noivado. E até a gente ficou assim, cara, tem que ser a pessoa pro nosso casamento. Então tá, beleza. Aí eu cheguei no fulaninho e falei, fulaninho, vamos servir o bolo, porque já tá na hora e tudo mais. O fulaninho falou assim, então, noivinho, o que acontece? Vem cá, deixa eu falar com você. Aí eu, pode falar. Não tem bolo. Isso mesmo. Meu casamento não teve... Pô, Só falta chorar. O nosso casamento, meus amores, não teve bolo, não. Sim, sim, sim. Sabe qual foi a justificativa que o fulaninho falou? Que ele deixou na responsabilidade de um dos garçons e parece que um dos garçons esqueceu de pegar o bolo. E o bolo estava em Magé, era isso? O bolo estava lá em Magé. Eu acho que não é perto, mas também não é tão longe, né? De Caxias ali do casamento. não é longe, mas Não é perto também. o horário que eles perceberam que o bolo não estava tava lá. Pois deixava é, meus complicado. amores, não me façam muitas perguntas, porque até agora eu não sei responder. Já tem 3 anos que eu tô casada. E, gente, a gente tava tão feliz. Assim, na hora que ele falou que não tinha o bolo, me deu uma tonteada, assim. Mas depois eu falei, não tem bolo, mas tem docinho, tem bem casado. Gente, eu tinha feito tanta raça de coisa pra esse casamento, vocês não têm noção. Então, assim, eu acho que supriu a necessidade. Mas simplesmente não teve bolo. Você já foi aí no casamento? Comenta aí. Se você já foi no casamento que não teve bolo. Porque o nosso não teve, é um dos traumas. Todo casamento que a gente vai, a gente fica, será que vai ter bolo? Será que vai ter bolo? Porque do nosso não teve. Gente, a gente não teve a foto, né, dos noivos assim, né, amor, cortando bolo. Não rolou. Não rolou, não teve. Acreditem se quiser. Não teve foto de noivo comendo bolo também, não. Não teve. E detalhe, na mesa do bolo, né, era um bolo fake. E meus pais, coitados, gente, olha... Meus pais são uma comédia. Como eu falei pra vocês, assim, são antigos, idosos, então eles não tem muito assim, não é que não tem noção. É que, sabe, não se liga muito nas coisas. E quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que não tinha bolo, meu pai, não, mas o bolo tá ali, só que era só um bolo fake, era só aquele bolo, né, de tirar foto assim na mesa, não era um bolo de verdade. Meu bolo foi de corte, né, aquele que fica na cozinha e é servido. Então meus pais, não, o bolo tá lá, o bolo tá lá. Eu falei, não pai, não mãe, ele é só o bolo fake. Aí meu pai ficou olhando assim, mas como é que o cara esqueceu o bolo, que não sei o quê. Gente, essa história do bolo rende até hoje, essa é a realidade. Então assim, no dia, a gente ficou meio tonto assim, mas a gente tava feliz porque tinha conseguido casar, então a gente abstraiu. Só que o problema foi depois que a nossa família... que não aceitou tanto o fato do bolo ter faltado. Assim, a nossa família mais puxando mais pra... É que toda vez que a gente vai zoar alguém,
Não é Eles isso. falam assim, pelo menos no meu caso não teve bolo. É porque a família do Vanias é mais festeira do que a minha. E a família dele é tudo assim, de detalhes, de festa. Gosta muito de coisa de festa. Então se liga muito em detalhes. Então, assim, não que o bolo seja um detalhe, é algo muito importante. Eu sonhei com o meu bolo. Mas aconteceu isso. Aí a família dele, né, que não deixa de ser minha também. Não, o fulaninho tem que pagar por isso? Que não sei o quê. Gente, olha, só Deus. Então até hoje ainda remoe um pouco esse assunto. Mas a gente mesmo, os noivos, no caso, cara, a gente tava feliz. Tão feliz, assim, mesmo com a Luana, acho que tendo começado a cerimônia sem ela. A cerimônia foi perfeita. Foi lindo, gente. Lindo. Vou tentar deixar algumas fotos aí pra vocês verem. A pregação do pastor foi muito bonita. Foi. Inclusive, infelizmente, o meu casamento foi o último que o pastor fez. Porque depois dos meses, depois dos 4 meses, 4, 5 meses, né? Por aí. Depois de alguns meses, infelizmente, ele veio a falecer. E ele foi um pastor que me acompanhou durante toda a minha infância, minha adolescência. É o pastor da igreja. Era o pastor da igreja onde eu congrega. Onde eu congrego até hoje. Você não congrega, não, você tá lá. Enfim, e infelizmente foi o último casamento que ele fez. Inclusive, uma tia do Vanias também infelizmente faleceu e ela foi madrinha do nosso casamento. Então, assim, a gente priorizou muito. O que foi? Tirando o cabelo do ouvido. Esse é meu marido, meu povo. Mas, enfim, a gente, assim, valorizou muito, sabe? Quem a gente poderia ter valorizado no nosso casamento. A gente chamou mesmo as pessoas mais próximas, nossa família mesmo, né? Enfim, onde a gente estava mesmo antes disso? Do bolo ainda, né? Bolo. E o bolo, gente, foi isso. A família dele ficou revoltada por causa do bolo. Eu fiquei também, não vou mentir, mas foi por segundos, gente. Depois, quando eu vi... Engasguei. Do nada, cara. Engasguei. Com ar. Claro que foi, entrou Tá ar. muito rarefeito. Engasguei. Mas enfim, não vou cortar não, vai ficar. Ué, que engasgou? O que eu falei? Gente, esse vídeo tá tudo cagado. O que eu tava falando? Assim, e foi isso, gente, não teve o bolo. Mas não para por aí. Acredite, o que tá ruim pode sim piorar, nunca duvide. Teve pior depois. Então, quando eu fui dar, né, já que não tinha bolo, eu fui dar os bem casados, que graças a Deus isso não faltou, os docinhos da mesa. Gente, se eu conseguir as fotos, eu vou tentar deixar aqui passando durante o vídeo pra vocês verem. Foi tudo lindo, eu planejei, sabe? Cada doce foi A planejado. família também doou bastante doce. Muito, nossa, a família me ajudou muito, muito mesmo. Não me ajudou, né? Nos ajudou muito, em tudo. Então, assim, teve muito docinho, muito bem casado. Esses doces finos, sabe, de festa, não faltou. E quando eu fui dar as sacolas, né, porque eu ganhei também de presente, uma madrinha nossa deu pra gente, essas sacolas, as sacolas personalizadas, com o nosso nomezinho, a data do casamento. Eu vou tentar deixar uma foto que depois dá pra ver melhor. Né? A gente ganhou essa cola justamente pro povo não precisar sair com saco de mercado, sabe? Da festa. A gente quis fazer um negócio mais bonitinho. E o que aconteceu? Mais uma vez o cerimonialista esqueceu das sacolas. Guardou as porcarias das sacolas. As porcarias não, que a sacola não tem culpa. Guardou a sacola e esqueceu. O vídeo tá parecendo metendo uma no cerimônia. Que não deixa de ser também, não tô nem aí também se ele ver esse vídeo, porque a culpa foi toda dele. Mas enfim, a gente ganhou essas sacolas da nossa madrinha e o bonitão esqueceu. Luana, o que você fez com a sacola? Gente, pra quem eu tive contato depois da festa, eu dei. E o restante, meus amores, ficou tudo aqui. Sacola, ó, não falta. Ele simplesmente esqueceu, gente. Ele esqueceu de dar as sacolas. Vocês acreditam? A gente ganhou com tanto amor, né? Que foi da nossa madrinha. Acho que ele se enrolou muito. Ele se enrolou muito, gente. Ele se enrolou muito. Porque o que acontece? Como eu falei pra vocês, foi bem quando começou a flexibilização, sabe? Da pandemia. Então, automaticamente, aumentou a demanda de trabalho dele, né? Outros eventos foram surgindo. Eu acho que ele quis abraçar o mundo e, no final das contas, lascou foi tudo, gente. Enfim, qual é o enredo da história toda?
Eu sei que, graças a Deus, agora já passou a pandemia e tudo mais, mas, gente, procurem profissional. Deixa eu apoiar. Viu? Casem-se, é muito bom. Depois o marido deixa nem apoiar. Caramba, vou apoiar sim. Aí, Calma aí, cara, da agonia. aí, o que eu tava falando? Procurem sempre profissionais, gente, qualificado, indicação, sabe? Vai mesmo fazer prova de degustação, faz tudo que vocês puderem, porque ainda assim ainda tem um risco. Mas só de você ter uma segurança a mais no profissional, já é alguma coisa, sabe? Infelizmente a gente passou muito perrengue. E detalhe, pra agora finalizar de vez. Quando eu tiro o vestido de noiva, já tava toda descabelada, a Vanessa também já tinha trocado de roupa. Só tava a gente, o irmão dele e umas primas nossas no salão. Chega o tal do garçom com um bolo desse tamanho. Isso já era meia-noite. Meia-noite? Acho que já era 1h pouca da manhã, nem lembro, gente. Acho que era. Umas meia-noite e pouca, por aí? Não lembro a hora. Mas enfim, o camarada me chegou com um bolo enorme, enorme, gente. Porque a gente queria um bolo bem grande. A gente fez a prova do bolo, o bolo era uma delícia, gente. Mas chegou, não tinha mais ninguém, meus amores, na festa. Só tinha eu, já com outra roupa. Eu levei uma roupa, gente, pra vocês terem noção da correria, eu levei uma roupa nada a ver pra eu trocar depois do casamento. Porque acontece, a gente não viajou na lua de mel, mas a gente foi pra um hotel. Então, teria que entregar a roupa no dia seguinte, não era uma coisa assim? Não lembro, eu sei que acho que a mãe dele, né, minha sogra que ficou com o meu vestido, e aí eu tinha que, de alguma forma, eu tinha que trocar. Com o bolo. Ela levou... A casa da minha mãe virou um drive-thru. Chegava com o potinho, pegava o seu pedaço e ia embora. Quase isso. Então, ela ficou com o bolo, ficou com o meu vestido, e eu tinha que levar uma troca de roupa meio de qualquer forma. Porque eu precisava deixar o vestido com ela. Então eu levei uma roupa nada a ver. Aí tá eu com a roupa nada a ver, né? Depois do casamento, com o cabelo todo pro alto. E um bolo desse tamanho. Eu falei, onde é que eu vou enfiar esse bolo? Aí o bonitão lá, o cerimonialista, né? Desmontou a chorar. Aí pedindo desculpa. Eu falei, mas não adianta me pedir desculpa agora, meu querido. A gente também na hora não ficou puto com ele, não. A gente ficou bem tranquilo. Aí ele tá falando por ele. Porque assim, a gente tava feliz pra caramba. Não, sobre isso, é verdade. A gente só queria ter casado, gente, porque assim, né, quem passou por sufoco na pandemia, que foi muita gente, né, difícil achar alguém que ficou tranquilo, possível. E também foi difícil pra marcar no civil. A Gente, gente teve um mês pra resolver tudo. Porque foi como a gente falou, tava tudo fechado. Eu não tinha onde ver nada. Minha madrinha, puxou a orelha delas agora. Ninguém viu roupa nenhuma. Eu fui ajudar todo mundo, entendeu? As da minha. Mas enfim, no final... Ninguém esperava que a gente fosse casar. A realidade é essa. Devido a toda a situação... E a sorte também que tu já tinha visto o seu vestido, né? Eu já tinha visto meu vestido com um ano... Não, em janeiro. Eu casei em agosto e em janeiro... De janeiro pra março eu já tinha visto meu vestido. E, gente, foi essa, assim, bem resumido, porque aconteceu ainda mais coisa por trás. Mas, enfim, que eu lembro que a gente achou engraçado, né? Agora é engraçado. Foi isso, gente. Mas, assim, teríamos feito tudo de novo, não teria? Com certeza. Foi, além de tudo isso, mesmo tudo isso, foi muito mágico o nosso casamento. Apesar de não ter tido bolo e, enfim, todas essas coisas, de resto, sabe? Saiu como a gente planejou. Todo mundo gostou. O salão ficou bonito. Ficou lindo, 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 lindo. Tudo foi uma benção. O povo se divertiu, né? Você ficou feliz. Foi legal. Valeu a pena. Quem tinha que estar lá, tava lá. Isso aí. E é isso, gente. Essa foi a nossa história. Comenta aí como foi o casamento de vocês. Se você ainda não casou, fala aí o que você achou de dica interessante aí pra você. E é isso, gente. Sempre procure profissional, sabe? Adequado aí tanto pro teu casamento, pra tua festa, pro teu filho, pro teu sobrinho aí, tu vê aí o que é. E, gente, sério, ainda que aconteça porque festa, não tem por onde correr, sempre vai dar um BO. Sempre vai dar. Porque tem coisa que foge do nosso controle, sabe? Ainda mais quando a gente precisa de serviço de outras pessoas. Sempre pode acontecer, né, de desalinhar. A gente torce pra que dê tudo certo. Mas, geralmente, sempre dá alguma coisinha ali, outra coisinha ali. Mas, no final das contas, vale a pena a gente ver tudo certo. A pessoa foi embora, não... E foi embora. Ainda demorou pra ele sair. Mas, enfim, fique tranquilo que no final vai dar tudo certo. E essa foi um pouco da nossa história. Como eu falei, ainda foi resumida, né, porque
Olha, foi coisa que aconteceu. Mas hoje em dia a gente olhando pra trás, é a história pra contar, a experiência. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de comentar aí como foi teu casamento. Se você ainda não casou, já anota a dica aí que a gente deu, entendeu? E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.